Lição 9, 3 de março de 2019. A paz do Senhor. Título da lição: Conhecendo a armadura de Deus. Texto áureo: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Verdade prática. A metáfora do sistema militar, usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Leitura diária, segunda-feira, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas do cristão são espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Terça-feira, Colossenses capítulo 2, versículo 1. Pastorear o rebanho do Senhor também é um combate. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quarta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Pregar o Evangelho já é um grande combate espiritual. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Quinta-feira, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Sexta-feira, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo compara a nossa missão como a de um militar. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Sábado, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo combateu o bom combate e venceu. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 6, versículos do 13 ao 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Hinos sugeridos 9, 212 e 305 da harpa cristã. Comentário. Introdução. A presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate. Primeiro tópico: a guerra, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto: ao longo dos séculos. Segundo ponto: os antigos. Terceiro ponto: sentido metafórico. Segundo o dicionário teológico Beacon, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pelas forças das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta.
mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Primeiro ponto, ao longo dos séculos, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., Josué, capítulo 8, versículos do 21 ao 26. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou, que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo, e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinha seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Até Massada, em 73 d.C. A Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcia, assíria, babilônica, grega e romana, estavam acostumados com a presença dos soldados no meio do povo, e a palavra profética anuncia guerras até o fim dos tempos. Daniel, capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Segundo ponto, os antigos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar as divindades, proteção e vitória. Jeremias capítulo 51, versículo 27. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado. Essa prática era também generalizada em Israel. 1 Samuel, capítulo 13, versículos do 10 ao 12. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Sofonias capítulo 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou sacrifício e santificou os seus convidados. Deus permitia e às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 23, versículos do 2 a 4. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus, e livrarás Queila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Queila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Queila, porque te dou os filisteus na tua mão. Terceiro ponto, sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é, em si mesma, incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9.
A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado, para ilustrar a luta contra a morte. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Salmo 55, versículo 21. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que azeite, todavia eram espadas nuas. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Segundo tópico, a metáfora bíblica, que se divide em 3 pontos. Primeiro ponto, a armadura do soldado romano. Segundo ponto, a armadura de Deus, versículo 13. Terceiro ponto, a couraça da justiça, versículo 14. Guerra, batalha, luta, combate, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. Primeiro ponto, a armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamado. Filipenses capítulo 1, versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Filemão, versículos 9, 10, 13 e 23. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Assim o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Atos dos Apóstolos capítulo 28, versículos 16, 30 e 31. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com um soldado que o guardava. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Segundo ponto, a armadura de Deus, versículo 13. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficar firmes.
Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Versículo 14, parte A. Isso significa usar a verdade como cinturão. Isaías, capítulo 11, versículo 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecida de todos, para esclarecer verdades espirituais. Terceiro ponto, a couraça da justiça, versículo 14. É uma armadura defensiva, em forma de um manto de ferro, feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça 5.000 ciclos de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça, versículo 14. Um abrigo contra as feridas morais e espirituais, e uma proteção da justiça de Cristo, imputada ao pecador, é a couraça da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Terceiro tópico, outras armas usadas como ilustração, que se divide em 4 pontos. Primeiro ponto, os calçados, versículo 15. Segundo ponto, o escudo da fé, versículo 16. Terceiro ponto, o capacete da salvação e a espada do Espírito, versículo 17. Quarto ponto, a outra lista, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. Primeiro ponto, os calçados, versículo 15. O termo hebraico, naal, sandália, sapato, e o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hipodema, sandália, vem do verbo hipódeu, atar debaixo, e de respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé, com correias ou cintas. Era uma peça do vestuário usada pela população civil. João capítulo 1, versículo 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Atos capítulo 7, versículo 33. E disse o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa. No caso do soldado, porém, era necessário para segurança e prontidão na marcha. Isaías capítulo 5, versículo 27. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do Evangelho. Paz. Segundo ponto, o escudo da fé, versículo 16. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formatos diversificados. Os israelitas tinham 2 tipos. O primeiro, sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 5. E Amazias ajuntou a Judá, e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim,
e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. E o segundo mage, usado pelos arqueiros, segundo Crônicas 17:17. E de Benjamim Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. O escudo é símbolo de proteção nas Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como protetor dos seus. Gênesis 15, versículo 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deuteronômio capítulo 33, versículo 9. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardar a tua palavra e observar o teu conserto. Deus é meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. É comparada a salvação e a verdade de Deus, segundo Samuel 22:36. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Salmo 18:35. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dados inflamados do maligno, versículo 16, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja e toda a sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Salmo 91, versículo 5. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Terceiro ponto: o capacete da salvação e a espada do Espírito, versículo 17. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Isaías capítulo 59, versículo 17. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou veste de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. Levítico capítulo 26, versículo 25. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Jeremias capítulo 12, versículo 12. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Romanos capítulo 13, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras sagradas vieram do Espírito Santo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus.
Isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Quarto ponto. A outra lista, versículos 18 e 19. Oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais que sem a oração seriam inúteis. A oração deve ser em todo o tempo e com súplica no espírito e vigilância. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. As virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na instrução para orarmos uns pelos outros. Quando o homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, versículo 20, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros. Conclusão: os crentes precisam dessa armadura de Deus. Ainda hoje, isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Para refletir a respeito de conhecendo a armadura de Deus, responda. Primeira pergunta: qual o enfoque da guerra na presente lição? Segunda pergunta: o que significa cingir os lombos com a verdade? Terceira pergunta: o que significa o uso dos calçados na linguagem figurada? Quarta pergunta: de que o escudo da fé nos protege? Quinta pergunta: a que se refere a expressão espada do Espírito? A próxima lição será a lição de número 10, datado do dia 10 de março de 2019. Poder do alto contra as hostes da maldade. A paz do Senhor, e fica agora com um belíssimo hino. Que Deus os abençoe e até a próxima semana. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa
sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua